O presidente do CNJ e Suprema Corte fez dura crítica ao corregedor Luiz Felipe Salomão, futuro candidato ao STF. E ainda votou para reverter decisão monocrática de Salomão. Voto, que é um pouco uma prova de que a vida pode ser vista por múltiplos pontos de observação e terem compreensões diversas, às vezes, dos mesmos fatos, quando os fatos estejam claros. Na verdade, eu e todo o Conselho não tivemos os 6 meses que o corregedor teve trabalhando esse assunto. Nós tivemos conhecimento exatamente ontem da decisão e do material. Mas nós estamos lidando aqui com reclamações disciplinares contra uma juíza federal, Gabriela Hart, contra um juiz que havia sido convocado, contra o desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz e o desembargador Marcelo Malucelli e Loraci Flores de Lima. O feito foi incluído na pauta para ser julgado hoje pelo plenário, já no prazo regimental havia sido incluído, e na data de ontem sobrevieram decisões monocráticas do Corregedor Nacional de Justiça, pelas quais determinou o afastamento cautelar de todos os 4 magistrados, supostamente por descumprimento de deveres previstos na LOMAN e no Código de Ética da Magistratura. Eu imagino aqui 3 questões importantes para serem trazidas à discussão. A primeira, a competência para afastamento monocrático de magistrado. A segunda, a decisão de afastamento em si. E a terceira, a abertura do processo administrativo disciplinar. Começo pela questão da competência para afastamento monocrático de magistrado. Registro aqui que, como decorrência das garantias de independência e imparcialidade da magistratura, o afastamento de autoridades judiciais somente pode ocorrer quando estejam inequivocamente caracterizadas faltas graves ou absoluta inaptidão para o cargo. Nesse sentido, a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem salientado reiteradas vezes que essas não são garantias do magistrado. Essas são garantias da justiça, essas são garantias dos jurisdicionados e garantias da sociedade, e que é preciso ter muita cautela em não observar. A possibilidade de afastamento de juízes antes da instauração de processo administrativo disciplinar, que é o caso aqui, antes do PAD, é prevista no artigo 15, parágrafo 1º da Resolução do CNJ 135 de 2010 e foi respaldada pelo Supremo na ADI 4638, em acórdão da minha relatoria, que, no entanto, não significa que tais afastamentos possam ocorrer por decisão monocrática. Ao contrário, as normas aplicáveis não deixam margem de questionamento sobre a necessidade de uma decisão colegiada e com quórum reforçado de maioria absoluta para tal providência. A começar pelo que diz a Constituição textualmente, artigo 93, inciso 10. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, vírgula, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. É o que diz a Constituição Federal, textualmente, sem margem à dúvida. E não há dúvida de que a decisão em questão é disciplinar e que, portanto, somente poderia ter sido tomada por maioria absoluta. A impossibilidade de decisões individuais na matéria é reforçada por dispositivos da Lei Orgânica da Magistratura, que aludem ao órgão colegiado responsável pelo julgamento, não o relator, mas o tribunal ou seu órgão especial. Também o artigo 75, parágrafo único do Regimento Interno do CNJ é claro ao prever ser necessária a decisão por maioria absoluta para afastar um magistrado de suas funções.
diz o artigo 75, parágrafo único. Acolhida a instauração do processo disciplinar, veja um momento, ou no curso dele, o plenário do Conselho Nacional de Justiça poderá motivadamente, por maioria absoluta de seus membros, afastar o magistrado ou servidor de suas funções. E, por fim, a própria resolução do CNJ 135 repete a mesma regra do quórum qualificado. Eu não ignoro que já houve precedente aqui no Conselho Nacional de Justiça, mas ali, no precedente, se registrou a absoluta excepcionalidade da medida necessária para, aspas, evitar a ocorrência de danos que se consumariam antes de uma possível reunião do Conselho. A decisão foi tomada ontem e o Conselho se reunia hoje. Entretanto, haja vista o desenvolvimento mais recente dos julgamentos em meio virtual, é possível a deliberação colegiada a qualquer tempo, em plenário virtual, ainda que de forma assíncrona e em sessão extraordinária, com prazos mais curtos para a votação, se a urgência do caso o requerer. O próprio Supremo já não toma mais decisão monocrática em casos institucionalmente relevantes. Tem que ir imediatamente para o plenário virtual. E, portanto, nada justifica que essa medida tivesse sido tomada monocraticamente, com todas as vênias, e respeitando quem pense diferentemente, considero que a medida foi ilegítima e arbitrária e desnecessária o afastamento dos juízos por decisão monocrática sem deliberação da maioria absoluta e sem nenhuma urgência que não pudesse aguardar 24 horas para ser submetida a esse plenário. Nenhuma razão. De modo que, sem querer cultivar a ironia, entendo que tal decisão contrariou frontalmente a decisão do Supremo Tribunal Federal. Falo agora do afastamento em si, começando pelos fatos. Os fatos são relativamente simples, embora com todas as vênias contadas de uma forma bastante complexa. O fato é muito simples. Houve o julgamento de uma exceção de suspeição em relação ao juiz Eduardo Apio. Esse foi o julgamento. A 8ª turma do Tribunal Regional Federal julgou uma exceção de suspeição. Porque esse é o elemento que motivou o julgamento, supostamente, o pai do juiz teria sido beneficiado por propina, tal como constava de uma planilha da Odebrecht. E, portanto, o tribunal considerou que esse era o caso de suspeição. Porém, muito importante, o tribunal julgou uma exceção de suspeição. Foi só isso que ele fez. Mas a exceção de suspeição não estava suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, julgou um processo que não estava suspenso. O que aconteceu é que a consequência do julgamento da exceção de suspeição procedente levou à anulação de decisões que o juiz suspeito havia proferido. E estas decisões que o juiz suspeito havia proferido se deram em processos, estes sim, que deveriam estar suspensos. Portanto, foi uma consequência indireta de uma decisão num processo sobre o qual não pendia nenhum tipo de decisão do Supremo. Foi uma consequência indireta dessa decisão de suspeição, que aí sim levou à invalidação de decisões que haviam liberado prisões e uma decisão absolutória. Mas eu queria deixar bem claro, tudo o que o tribunal fez foi julgar uma exceção de suspeição que não estava suspensa por ninguém. O Supremo havia suspendido um conjunto de processos, mas não esse. Portanto, apenas foi uma consequência reflexa. E, evidentemente, essa não é uma infração grave, se é que foi algum tipo de infração. Na minha visão, não foi nem infração, muito menos crimes. E os desembargadores afirmaram em defesa prévia
em material que nós não tivemos tempo de examinar ainda, e vou chegar a esse ponto, que a decisão não constava dos autos, eles não tinham conhecimento dessa decisão. Portanto, estão sendo punidos pelo que não sabiam que não deveriam ter feito, se é que não deveriam ter feito, porque nem a exceção de suspeição estava suspensa. Eles informam textualmente que a decisão do ministro Dias Toffoli não havia sido comunicada e que, portanto, eles julgaram com desconhecimento.